Olá, pessoal, seja bem-vindo ao PenseCast. Esse é o nosso primeiro programa e ele vai no ar sempre às primeiras terça-feira do mês. O intuito do programa é a gente falar com o empresário do software que conduz a transformação digital do país. Hoje eu tenho o privilégio de receber aqui o filho da Dona Maria e do senhor Euclides. Ele é esposo da Alessandra, pai do Bruno e da Júlia. Já possui mais de 20 anos de carreira. A propósito, domingo, a empresa fez 21 anos, né? Que bacana, né? Uma história muito bonita, construída, criada, né? Nascido em Lagoa da Prata, muitos já sabem de quem eu estou falando, né? Então, é um privilégio muito grande, Reginaldo, você ter aceito, né, esse nosso convite. Muito bom, eu gostaria que você dissesse para a gente, né, quem que é o Reginaldo, né, hoje, como é que você está na Somos e quem que é o Reginaldo, para que a gente conheça um pouquinho mais dessa história. Ou pergunta difícil, né? Quem é o Reginaldo? Bom, como você já disse, sou nascido e criado aqui em Lagoa da Prata, né? Comecei na área de software já faz algum tempo, né? Um pouco antes de, obviamente, montar a Somos. A Somos não foi a primeira empresa que eu trabalhei com. Eu comecei como desenvolvedor, né? Ah, legal. Então, isso foi lá para 94, 95, então um tempinho, né? É estranho contar isso porque é uma época que parece que é tão distante, né? Porque não tinha internet, não tinha um monte de tecnologia que nós temos hoje, a gente não fazia nem ideia de que aconteceria. E trabalhei em outra empresa há um tempo antes de criar a Somos, e a Somos foi criada por mim e pelo Paulinho, meu sócio, isso em 2001, exatamente dia 11 de setembro de 2001, né? Enquanto o mundo estava vendo uma tragédia lá nos Estados Unidos, né? É verdade, né? As torres lá caindo, a gente começou a trabalhar naquele mesmo dia aqui. Então foi bem, assim, eu fico até estranho no dia, porque foi uma quebra de cenário. Exatamente. Mas é isso. Eu sou um cara que tenho trabalhado desde então, sempre trabalhando na área de tecnologia. A Somos tem 21 anos, eu estou na área de tecnologia desde 94, então desde 94. 28 anos aí já. Quais são os principais desafios que você observa como empresário, como empresa, nesses últimos 21 anos aí que vocês estão, no sentido de conduzir a empresa do seu cliente para uma transformação digital, e você começou lá em 2004 e a tecnologia e os cenários avançaram. Então, quais são os desafios hoje que a Somos tem para cumprir esse papel na sociedade, né? Olha, a Somos é uma empresa que desenvolve software para pequena empresa, né? Software de gestão para pequena empresa, esse é o nosso negócio. E desde quando nós começamos, é engraçado isso porque em 94, 95 eu já comecei a desenvolver software para a empresa, da mesma coisa que ou seja, eu faço isso há 28 anos, né? 27, 28 anos. E antes a gente tinha que fazer pouco para agradar o cliente. Sim. Pouco que eu digo assim, a tecnologia era pouca e um software que baixava o estoque, que você fazia uma venda e baixava o estoque, era aquela coisa, sabe? Já era uma coisa gigantesca, já era uma coisa que interessante. E aí, de lá para cá, com a evolução da tecnologia, se você pegar lá em 90 e poucos lá e hoje, a tecnologia evoluindo, os desafios também vêm junto. Então, se você pega as duas pontas, né? Um software que antigamente baixava o estoque já era coisa absurda. Hoje o software tem que estar totalmente integrado, o software tem que, a gente fala até que o software tem que virar banco, né? O software já está todo integrado, um software de gestão hoje, um software para empresa hoje, é onde ele faz tudo, e muitas das vezes, algumas coisas ele nem tem que fazer. Sim. É onde entra talvez a IA e que vai fazer para ele. Ou seja, lógico que tem muita história nesse intervalo todo, mas pegando as duas pontas é isso. Desafios quando a gente começou,
eram bem menores Mais porque a simples. tecnologia era bem mais Não simples, né? permitia É, tamanho avanço. exatamente, não permitia, É verdade. permitia-se pouco, né? É. Você não tinha a questão da internet, por exemplo, que fazia tudo isso, mas não foi só isso, a internet também evoluiu muito. Você vê que quando surgiu lá, a gente começou a conectar a internet ali, ficar mais popular, sei lá, em 98, 90, enfim. Mesmo se você comparar, é muito distante É. também a tecnologia do jeito que era na época. E Então, como eu ela é penso assim, hoje. que os desafios vêm crescendo conforme a evolução da tecnologia. Entendi. Quanto mais tecnologia você tem disponível, mais desafios você tem, né, para fazer essa transformação digital no cliente, né? Entendi. Aí, talvez você pode pensar assim, então hoje é mais fácil? Eu tenho mais recursos, muito mais Você recursos. consegue fazer mais entregáveis, ter uma Exatamente. representação maior, mas ao mesmo tempo, esse avanço e essa liberdade provocou um desafio para a software house, que é manter o cliente aderente ou interessado em Exatamente. você, né? Hoje não tem Exatamente. mais quem namorar, né? Os recursos estão Exatamente. mais rápidos, né? Isso também, o mercado, né? O mercado Ele está mais aumentou voraz. bastante. Não que seja um problema, eu acho que pelo menos a gente aqui vê isso com muito bons olhos, sabe? A gente sempre teve uma coisa de que o concorrente ele te melhora, né? Eu acho que é por aí que você tem que E pensar. quais são os segmentos que hoje vocês atuam, Reginaldo? A Os Somos, principais, a Somos assim? quando nasceu em 2001, o foco, a ideia Uhum, nossa era trabalhar com 3 segmentos uhum, apenas, né? Era farmácia, uhum, posto e autopeça. Essa era a nossa ideia na época e foi assim que a gente nasceu. uhum. Tanto é que a gente construiu soluções específicas para isso na época. Depois a gente percebeu que era, era era até assim a gente está pensando pequeno, porque Entendi, se a gente o que a gente podia fazer para um segmento, a gente podia fazer para vários outros. entendi. E aí que a gente colocou um software de varejo que atendesse mais. Hoje nós temos muito mais varejo de vários segmentos. Por exemplo, a gente De fala assim, portas, a gente assim, costuma né? falar que o varejo. O varejo não é um Varejo. segmento, mas nós temos muito mais clientes Do do comércio varejo e... em geral Uhum, do que mais específico. Mas entendi. nós temos bastante cliente ainda de específico, né? Verticalizados aí. Verticalizado, de Aham. autopeça, de posto de combustível, farmácia. Depois a gente abriu um outro segmento que foi bar e restaurante. Então, são segmentos que exigem um pouco Uhum. mais ali de Como é, especificidades, né, do software. como, Então, só para que eu tenha uma ideia, hoje você atende uma região específica, você atende a nível nacional, e como que funciona a estrutura de, de cadeia, de atendimento sua? É desde, canais, é direto? Como é que você está desde que operando? nós começamos, a nossa ideia era atender o Brasil inteiro. Certo. A Somos começou em 2001, então naquela Uhum. época a gente já conseguia fazer suporte. Quando a gente começou lá atrás, não tinha Entendi. suporte remoto, não tinha. Era, Mas em 2001 era mais presencial, era sempre era presencial. muito É, presencial. mas em 2001, quando a gente começou, o nosso foco era esse. O suporte era presencial, era remoto, tudo seria remoto, né? Entendi. Todo atendimento ao cliente seria remoto. Com isso, a gente conseguiu, então, já de primeiro, assim, nos primeiros anos, assim, bem no início, a gente já conseguiu atender gente, por exemplo, lá no Ceará, Poxa. né? Uhum. Na época tinha um site que era o Super Download, se não me engano. Depois veio o Baixa Aqui, o São Paulo, mas Lembro e disso. a gente Você está colocou o voltando software. muito tempo aí. Não, mas foi nessa época, foi em 2001. Foi, foi. E aí a gente colocou o nosso software, e a gente montou as primeiras versões do nosso software, era um software para se instalar sozinho, né? A Aham. ideia era, tipo, que quem não conhece lá o Super Download, era tipo se fosse a Play Store lá A hoje, Play Store. as Google Play lá. A É, ideia era que as pessoas baixassem e testassem tá tudo lá. sozinho naquela época. E a gente fez isso, já instalava com base de Uhum. teste e tal. E só que, sei lá, era o início do marketing digital, Do marketing. talvez, mas a É. gente não sabia o tamanho disso. Tanto é que a gente tinha começado apenas e de repente tinha 15 mil downloads. Puxa E eu vida. falei, tá, beleza, tem 15 mil downloads, mas isso não está E representando aqui agora, né? nas vendas. Não está representando nas nossas Entendi. vendas, né? Com essa distribuição tão grande e com um atendimento tão aberto, a Somos se posicionou através de canais ou através Assim, de venda direta? no Como é que é? início, venda direta. No início, A gente não tinha. Construir o nome não é fácil, né? é, Então, para conseguir parcerias, a gente tem que primeiro construir esse nome. E a gente começou atendendo, igual eu estava falando aqui, começou atendendo o Brasil todo, já começou a levar, a gente já percebeu que podia tanto vender para longe quanto atender à distância.
Raríssimo, assim, a gente fez alguns atendimentos presenciais. Hoje ainda acontece muito raro, mas o nosso foco é sempre tudo no remoto, nosso atendimento. E depois, eu não me lembro assim, exatamente o ano, mas a gente começou a abrir a questão das revendas, né? Aqui na Somos, hoje eu sou o CEO da empresa, né? Isso é recente. Vocês reestruturaram A a gente empresa, estruturou né? recente, mas a gente sempre teve ali, depois a gente começou a estruturar lá atrás, 4 departamentos. Eu sempre fui mais focado na área técnica, Técnica. suporte e desenvolvimento, Uhum, e o Paulinho, meu sócio, sempre focado na área de comercial e administrativo, uhum. né? Isso foi assim até onde a gente resolveu. A gente é um grupo, né? Nós somos um Isso. grupo, então a gente tem outras empresas e o Paulinho vai dedicar uma nova empresa que nós estamos iniciando. E eu A agora Somos estou. se tornou um grupo, né? A Somos Vocês se tornou um são, grupo faz um você e o tempo. Paulinho, vocês têm vários Isso. A negócios. gente começou a abrir essas eventos, como você falou, e a gente começou a abrir essas eventos lá atrás, né? E num determinado momento, isso há uns, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos, a gente percebeu que poderia fazer parcerias com pessoas que trabalhavam aqui dentro. E a gente Ah, começou que a fazer bacana. isso oferecendo, tipo, o cara era do comercial e tal, não, vou sair, vou montar uma parceria, então monta com a gente. Que Aí o bom. Paulinho, na época, essa ideia veio dele na época ali, ele que montou isso tudo, e a gente começou a construir parcerias com o pessoal nosso. Ou seja, o cara era do comercial, eu quero montar uma empresa, tal, não sei o quê, vamos montar junto. Eu, Paulinho, entrava junto com ele era uma parceria de dentro do grupo. Então chegou uma época, nós éramos um grupo aí de 5 empresas. Uhum, Hoje ainda tem uma dessas parcerias, né, que nós temos. E são parcerias, assim, são parceiros. Nós uhum, temos alguns tipos de parcerias, esses parceiros são parceiros sócios, que a gente costuma falar, aham. né? São caras que trabalham com nosso produto, distribuem nosso produto, mas é sócio da gente também. E com isso a Somos virou meio que um grupo, Entendi. né? E nós estamos montando uma empresa agora, né? Uma nova empresa desse grupo, Novo um novo negócio? negócio, né? Para atender em outra área Uhum, ali, ligada também que a gente faz, mas entendi. mais focada numa outra área ali. E nós tomamos essa decisão de ter essa divisão de gestão, Ah, né? legal. Então, A Paulinho passa a cuidar desse novo Paulinho business, passa a cuidar do novo você negócio e assume eu aqui. assumi a Que Somos bacana. totalmente, né? Desafio aí, hein? Um pouco pesado, né? É. Principalmente para mim que sou mais da área técnica, né? Então agora eu me vejo assumindo também a Mas área você comercial. acha que, né, o nível de maturidade das pessoas... E falar em maturidade, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Hoje, depois de 21 anos, com toda essa trajetória, né, se você encontrasse o Reginaldo, né, ali, Nossa, quando iniciou, lá em 2011, o que você falaria para ele? 2001. Saiu em 2001, né? O 2001. que você falaria para ele, assim? Fala, cara, É difícil, né? Porque a gente sempre está tentando melhorar como pessoa, como profissional, como pessoa, primeiramente. aham, Então é muita coisa. Eu acho que é, é, não sei, o sucesso que a gente, né, teve, o sucesso que a gente quer almejar mais ainda para frente aí, aham, ele tem a ver com consistência. sim. Eu acho que é isso. O Reginaldo de 2001 tinha essa consistência, eu continuo tendo essa Uhum. consistência de não parar. Sabe aquele negócio de você escolhe um caminho e vai, mesmo que faça um pouquinho todo dia? Eu acho que é isso. Parece um pouco clichê falar isso de consistência, todo mundo fala isso, coaches falam isso o tempo todo, mas eu acho que é Mas é história. real. Mas é real, porque Mas é real. no meu caso, a história é essa. Muita coisa aconteceu nesses 21 anos, um pouco antes também, algumas coisas muito difíceis. Todo mundo, né, tem suas barreiras, seus desafios, e eu acho que tudo é consistência. Se eu tivesse que falar para o Reginaldo lá atrás, só, eu falaria o que talvez eu falo para meus filhos hoje. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa boa, muita coisa difícil, não digo ruim, muita barreira. Então, mantenha a consistência, Mas não se mantenha, abale, vai mantenha vir. fazendo. Boa. Sabe? Aquele negócio de resiliência, de se apanhar, apanhar, apanhar e continuar. Pois é, porque na vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, em qualquer área da nossa vida, a gente vive isso aqui, né? É, É uma montanha-russa. Né? Às vezes tem embaixo, às vezes tem em cima. Isso é normal. Eu acho mas que tem tem que que ser ser. assim. É, Eu acho que tem que ser assim. faz sentido. Porque não faz sentido as pessoas viverem só aqui. Só. Né? É. As pessoas que vivem Até só aqui não dão valor nas coisas. não, não. Aí, de repente, tem aquele momento mais difícil. Aí você conquista, sabe? Eu acho, inclusive, as pessoas às vezes entendem assim, mas é, 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 eu acho que é aquele negócio.
a dificuldade anda junto, Ela, sabe? ela, Ela ela faz é parte. oportunidade para você ser É o desafiado, famoso que né? eu falo muito de a gente tem que, é o que dá, é o que faz a gente criar casca, ser resistente, sabe, a pancadas. Então eu acho isso, que se eu tivesse botando tempo só, fica firme, vai acontecer muita coisa difícil, mas vai acontecer coisa boa também. E sabe o que é o bacana? Que E depois eu te de vejo no futuro. não, e sabe o que é o bacana? Depois de 21 anos agora de empresa, quase 30 anos na profissão, o legal é que quando a gente vai falar assim, por mais que as dificuldades tenham sido maiores, elas não são tão lembradas quanto os momentos que deram certo, sabe? Eu acho que eu costumo falar assim, que a gente tem que acertar uma vez, a gente vai errar muitas, mas se você acertar uma vez, né? Você tocou num ponto que eu vi recentemente, que é assim, cara, seu plano B é fazer o plano A dar certo, É, né? Então, quando as pessoas têm um plano não B para tem não acontecer, tem esse a negócio de plano B, chance não. dela estar dando 100% do A talvez seja reduzida. É, Reginaldo, muito feliz desse bate-papo contigo, agradecido demais por me receber aqui, por a gente trocar prazer é essa nosso. ideia, por conhecer um pouquinho mais, né, de saber desse também desafio que vocês estão aí no grupo iniciando, isso é muito bacana e torço muito para que aconteça com essa mesma garra, com essa mesma persistência que vocês vêm desde 2001, 2001 20 traçando, né? anos. Então, muito bom. Ah, eu queria para fechar, né, aqui e ter sua consideração, eu queria que você falasse. A gente brinca aí, o pessoal costuma brincar que Lagoa da Prata é a capital de Minas, né? Praia de A Minas. praia de Minas, né? E aí, para fechar, me conta o que que você tem que você acha que, assim, na vida pessoal foi a base para que você se torne e leve essa leveza como empresário, né? Toda vez que eu te vejo, tranquilo, a paz, toda vez que a gente está online, é sereno e tal, e diferente, muitas vezes, da pessoa que só anda estressado, com a agenda atolada, com atraso e tal. Então, para fechar aqui, conselho que você possa deixar além de morar na capital, onde tem praia, a brincadeira, né, pessoal? Mas, assim, cara, como é que você consegue fazer esse equilíbrio e o que que você acha que as pessoas podem fazer para fazer esse equilíbrio, já fechando aqui a nossa fala? Pois é, eu, na verdade, assim, isso também foi com o tempo, né? Essa tranquilidade aí, talvez. As pessoas às vezes olham e falam assim, pô, mas você não estressa, você tá assim tranquilo e tal. Mas a questão é que já estressei muito, né? É, Já estressei sua muito cota lá de atrás. estresse já Eu acho que já passou. passou, já não adianta. Eu acho que tem a ver com o que eu estava falando agora também, Uhum. de Consistência. resiliência, de consistência, sabe, de saber que não vai ficar ruim todos os dias, não vai ser ruim todos os dias, não vai ter dificuldade todos os dias, né? E a gente continua fazendo e as coisas vão acontecer, né? Desde que você tenha um caminho para seguir, desde que você tenha um objetivo, né, para seguir, e vai acontecer, né? É, é, Às vezes, eu acho que o estresse também vem da pressa das pessoas de fazerem as coisas. E aí, o tempo está passando. Outra coisa que eu aprendi também, né? A gente vai ficando velho, vai aprendendo um monte de coisa, né? Bom, espero que. O que bom que a gente aprende, né? É, Pelo menos quando não aprende que é ruim. Então, assim, a gente vai entendendo que cada um tem seu tempo das coisas realizar. Não adianta a gente ficar. Nossa, porque o outro está lá na frente, porque tá acontecendo assim, na outra empresa já está assim, o mercado está. Tá, beleza, mas é, não adianta também você querer realizar algo que não está ali no momento, né? Eu acho você que não está. tem um momento, tem a hora de você fazer as coisas, Entendi. sabe? E eu acho que muito dos estresses que muita gente vive, talvez é isso, a pressa que tudo aconteça agora, tudo tem que acontecer agora, sabe? Eu não penso muito assim. Às vezes, eu não vou dizer também que não bate, né? Às vezes um Uhum. desespero, tipo, já era para ter acontecido, mas não aconteceu. Então, vai Entendi. acontecer. Vamos seguir, vamos continuar fazendo, vai acontecer. Isso, na vida profissional, pessoal, eu penso dessa forma, sabe? Não adianta ficar, às vezes, tentar colocar, sei lá, dar um passo muito maior do que Uhum. você consiga dar,
Isso talvez pode ser prejudicial de todas as formas, pode ser prejudicial na saúde da gente, na saúde da empresa. Então, a gente tem que pensar muito nisso. Tanto eu quanto o Paulinho, eu falo isso, nós dois sempre pensamos assim, ó, você está calmo demais, uma coisa está errada, vamos mudar, vamos mexer. Então, a gente está sempre movimentando algo. Sabe, essa mudança recente que eu falei agora, que nós tivemos. É para isso, a gente percebeu que tá muito devagar, não tá acontecendo. Vamos tentar mudar alguma coisa aqui para ver se acontece. Bacana. Então, vamos tentar mexer, vamos criar isso. Então, eu acho que é por aí, sabe? E desde que você tenha um objetivo e siga constantemente ali, com resiliência, né? Suportando as pancadas que vão vir, Que que é normal, virão, né? é natural, né? Se a gente não pensar assim, não acontece. Eu acho que não teria nem graça num lugar onde tudo dá certo. Tudo dá certo. Isso não existe, nem teria graça nenhuma. Poxa, Né? bacana. As dificuldades fazem parte da vida, e eu acho que é isso. Muito bom. Muito obrigado. E você, eu quero fazer um convite para poder assistir, curtir, comentar lá, né, sobre os episódios que nós teremos, um a cada mês. Agora, no lançamento, nós devemos trazer mais de um no primeiro mês. E se prepare, porque o próximo convidado, o próximo entrevistado, pode ser você. Então, um abraço, fica com Deus, até a próxima. É isso aí. Reginaldo, Um abraço. muito obrigado. Valeu. Obrigado. Muito bom. Agradeço. Fantástico. Até mais. Eu